Muito bem-vindo para esse vídeo. Sou a professora Nayá, sou médica veterinária, atuo diretamente na área de segurança dos alimentos e eu posso te ajudar a também atuar nessa área. Hoje nós vamos falar sobre fraudes em leite. Seria uma live, porém a transmissão pelo YouTube não está acontecendo, está caindo demais, por isso eu vou gravar o vídeo e deixar disponível para você. Vai ter no meio desse vídeo algumas palavras-chave que eu vou usar, você já vai entender melhor o que é isso, e no final da aula eu vou disponibilizar um link para você acessar um formulário e poder ganhar um certificado porque está assistindo essa live. Como seria ao vivo, mas não vai ser, eu vou deixar esse certificado disponível para você conseguir por alguns dias. Então, dependendo do dia que você for assistir, você já não vai mais conseguir ganhar o certificado, tá bom? Quanto mais próximo da publicação você assistir, melhor para você ganhar esse certificado. Então, vamos lá, Nayá, fraudes em leite. O que eu preciso para entender esse processo de fraudes em leite? Na verdade, você precisa ter um conhecimento técnico em medicina veterinária, engenharia de alimentos, nutrição, zootecnia, perdão, porque a live de hoje, ou a aula de hoje, ela não é para um consumidor de leite que compra um leite no supermercado e deseja saber se esse leite está fraudado ou não. Tudo que eu vou te explicar aqui depende de resultados laboratoriais para você entender, interpretar e saber se a fraude existe. Por isso, se você vai assistir essa aula com o objetivo de chegar lá no final e falar assim, nossa, eu não vou conseguir fazer isso na minha casa, então eu não gostei dessa aula, já não adianta nem assistir, porque realmente é interpretação de resultados laboratoriais relacionados às análises de leite, tá bom? Vamos lá, então. Para a gente começar a entender sobre esse assunto, primeiro eu preciso conhecer alguns parâmetros físico-químicos que são considerados normais do leite. Todos os parâmetros físico-químicos estão nessa tabela aqui do lado, Nayá? Não estão do lado. Existem parâmetros físico-químicos que não estão aqui, porque nesse momento eu não preciso deles para te explicar algumas fraudes que eu quero explicar. Só por isso. Mas existem várias outras análises que são realizadas quando um leite é enviado a um laboratório para saber como ele está em relação à sua qualidade. Aqui estão apenas listados alguns. Um desses parâmetros é a acidez. Quando a gente fala em acidez, a gente está querendo dizer que é a quantidade de gramas de ácido lático que tem em cada 100 ml de leite. E o leite naturalmente tem ácido lático, porque o leite tem lactose e o leite tem micro-organismos. Os micro-organismos fermentam a lactose e a partir da fermentação produzem ácido lático. Consequentemente, de forma normal, natural, pela contaminação que o leite deve ter, a quantidade de ácido lático que nós esperamos encontrar no leite varia de 0,14 a 0,18 gramas em cada 100 ml de leite. Então, esse é um valor considerado normal. Nayá, o que é a densidade do leite? Densidade de leite, a densidade do leite é uma relação entre massa, que popularmente nós chamamos de peso, e volume, quantos litros tem. De modo geral, nós dizemos que a densidade do leite varia de 1,028 até 1,034 gramas por ml. Eu poderia transformar isso, para você entender melhor, eu prefiro do outro jeito que eu vou te explicar, eu poderia transformar isso em gramas por litro. E nesse caso, eu diria que o leite tem uma densidade de 1028 a 1034 gramas por litro. Por que eu gosto de falar em gramas por litro? Porque imagina o seguinte, você pegar 1 litro de leite, 1000 ml de leite e colocar numa balança. Que número que eu vou ver no visor dessa balança? Qual é o peso, né? Que oficialmente é a massa, mas a gente tem hábito de falar peso. Mas qual é o peso que eu vejo nessa balança? Eu vejo um peso um pouquinho maior do que 1 quilo. Eu vejo o peso de 1028 gramas até 1034 gramas, ou seja, um pouco mais do que 1 quilo. 1 litro de leite pesa um pouco mais do que 1 quilo, já desprezando a embalagem, tá, pessoal? Só a parte líquida. Nayá, quanto de gordura tem no leite? Depende.
O leite tem teores variadíssimos de gordura. Na verdade, a gordura é o elemento que mais sofre variação no leite. O primeiro jato que sai do teto da vaca tem teor de gordura diferente do último jato, na mesma ordenha, no mesmo momento, no mesmo teto da mesma vaca. Então, gordura é um elemento que realmente varia muito. Porém, em média, o leite produzido no Brasil tem 3,5% de gordura. Mas como é uma média, a legislação determina que o leite que chega ao laticínio, nós chamamos de leite cru, que o leite cru seja integral quanto ao teor de gordura, o que significa que o produtor rural não pode tirar a gordura do leite. E esse integral significa que esse leite precisa ter, no mínimo, 3% de gordura. No mínimo. Certo? O leite que está no supermercado pode ser desnatado, pode ser semidesnatado, mas o leite cru integral, ele precisa ter no mínimo 3% de gordura. Quem são os sólidos totais no leite, Nayá? Para entender isso, vamos entender primeiro o que é leite, né? O leite é uma emulsão formada por água, proteínas, lactose, gordura e cinzas. Cinzas é o que sobra do leite no processo de calcinação, representada ali basicamente por sais minerais. Imagina eu pegar o leite e aquecer a 600 graus, ele vai virar cinzas, vai virar pó. Isso eu chamo de cinzas, certo? É o processo de calcinação. Então, o leite tem água, proteína, lactose, gordura e cinzas, que são os sólidos. Leite é uma misturinha de água com sólidos. Os sólidos do leite, consequentemente, são proteína, lactose, gordura e cinzas. Quem são, então, os sólidos desengordurados, Nayá? Todos os sólidos menos gordura. Proteína, lactose e cinzas. E crioscopia? Crioscopia é o ponto de congelamento do leite, é a temperatura na qual o leite é congelado. Se você colocar um leite no freezer da sua casa, não importa se esse freezer vai demorar 10 horas para congelar o leite, 5 horas para congelar o leite, 2 horas para congelar o leite, 24 horas para congelar o leite. Não é tempo que demora para congelar, mas é qual a temperatura o leite atingiu no momento que ele virou uma pedrinha de gelo, no momento que ele deixou de ser líquido e passou a ficar sólido, congelado. Qual foi a temperatura que fez essa mudança de estado líquido para sólido? Esse é o ponto de congelamento do leite, esse é o valor da crioscopia do leite. Eu sei que quando você estudou no colégio, a crioscopia, ela foi determinada, na verdade, volta. Quando você estudou no colégio, você não estudou crioscopia no colégio, mas quando você estudou no colégio, você aprendeu na disciplina de física a fazer conversão de graus Celsius para Fahrenheit, para Kelvin, né? Você aprendeu uma série de transformações ali de temperatura. A nossa temperatura aqui no Brasil, ela é mensurada em graus Celsius. Lá nos Estados Unidos, acho que é em graus Fahrenheit, né? Se não me engano. Então, cada país usa um padrão aí de temperatura. A gente tem como fazer essa conversão. A crioscopia do leite, ela foi por muitos anos determinada em graus Horvath. Em graus Horvath, que são esses graus H aqui. Tem uma formulazinha para fazer a conversão em graus Celsius. Recentemente, assim, nos últimos anos, a legislação também traz a crioscopia em graus Celsius. Mas vejam que a crioscopia do leite é um valor negativo, ou seja, o leite congela numa temperatura menor do que 0 graus Celsius, numa temperatura abaixo de 0. Arredondando, seria aproximadamente aqui, ó, meio grau Celsius abaixo de 0, tá? Esse aqui é em graus Celsius, esse aqui é em graus Horvath, muda um pouquinho, mas basicamente menos 0,5 graus, todos eles englobam aí, tá bom? Então, é a temperatura na qual o leite congela. Com esses valores, eu consigo, então, saber quais são algumas fraudes que podem ser aplicadas, que podem ser feitas no leite. Primeira hashtag, então, de hoje, fraude. A primeira hashtag é fraude. Anota aí para você acertar lá no formulário no final dessa live, tá bom? E aí você ganha um certificado. Bom, Nayá, tá gostando? Não esquece de curtir, hein? Deixa o seu like, isso é importante para esse vídeo chegar a várias pessoas. Mas vamos lá.
primeira fraude que a gente vai estudar é aquela mais comum que acontece hoje em dia. Lembrando que fraude é crime, leite fraudado não pode ir para o supermercado, leite fraudado não pode ser vendido, leite fraudado precisa ser jogado no ralinho, no lixo, ele é descartado. Então, ninguém pode fraudar o leite. Produtor rural não pode fraudar, laticínio, indústria não pode fraudar, fábrica de derivados de leite não podem fraudar, comércio não pode fraudar. Ninguém pode fraudar o leite, tá bom? Mas, infelizmente, ainda tem quem fraude. Então, a aguagem do leite é ainda uma das fraudes mais comuns e eu vou ter alterações naqueles resultados, né? Se o leite tiver sido fraudado com água. Por que tem esse monte de desenho aqui? Esse monte de desenho tá aqui porque para você entender bem como que o leite vai se apresentar se ele estiver fraudado com água. Funciona assim, olha só. Eu vou falar em graus Celsius, eu não vou falar em grau Sorvete, tá bom? Porque é o mesmo raciocínio e graus Celsius é um grau que a gente usa aqui, é uma linguagem que você já conhece. Eu acho que você se lembra lá do colégio que a água congela numa temperatura de 0 graus Celsius. Então, a água congela numa temperatura de 0 graus Celsius, certo? Isso significa que a água que eu pego da torneira, tá lá 22 graus, por exemplo, coloco lá no freezer da minha casa, ela vai baixar para 21, 20, 19, 18, blá, 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 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chegou no 0, congelou. A água congela 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, certo? Porém, o leite que não está fraudado congela a uma temperatura ali aproximada de meio grau Celsius abaixo de 0, como a gente tinha visto no slide anterior. Então, o leite congela numa temperatura menor do que a água. O leite congela numa temperatura mais fria, menor, mais baixa do que a temperatura na qual a água congela. E se o leite congela numa temperatura menor do que a água, se eu pegar água e misturar aqui no leite, eu vou puxar esse ponto crioscópico para baixo, concordam comigo? Se eu tô colocando água no leite, o ponto crioscópico do leite aumenta, o da água que está misturado, teoricamente, diminuiu. Então, essa mistura de leite com água, essa mistura vai ter aumento de crioscopia, se eu pensar no ponto crioscópico do leite. Diminuição de crioscopia, se eu pensar no ponto crioscópico da água. Mas como a gente está falando de resultados de leite, todas as vezes que o leite é aguado, todas as vezes que o leite está fraudado com água, existe um aumento do ponto crioscópico ou aumento da crioscopia. Por que aumento, Nayá? Porque a crioscopia do leite agora vai ser uma crioscopia que vai subir, que vai ficar mais pertinho do 0. Se ela estava aqui, eu vou misturar água, ela vai chegar mais para cá. Ao invés de ser 0,5 negativos, vai ser, por exemplo, 0,4. Vai ser 0,3. Tudo depende de quanto de água colocar no leite. E essa análise da crioscopia é uma análise de altíssima sensibilidade. Precisa de um aparelho, tá, pessoal? A gente não consegue fazer isso num freezer convencional. Não dá para fazer em casa. Tem um aparelho que tem um eletrodo que é colocado ali em contato com o leite. O aparelho congela o leite e esse eletrodo vai registrar a temperatura, tipo um termômetro, né? Ele vai registrar a temperatura na qual o leite passou de fase líquida para fase sólida. Tem que ter muita precisão, não dá para fazer com um aparelho, com um termômetro no freezer da nossa casa, não dá. Então, todas as vezes que houver aumento de crioscopia, eu posso afirmar que tem fraude por aguagem de leite, certo? Crioscopia aumenta quando leite tem água adicionada de forma fraudulenta. Beleza? Guarda essa informação, tá bom? Então, vamos lá agora, ó. Voltando para aquela tabelinha que mostra os parâmetros físico-químicos normais.
que acontece quando eu coloco água no leite? Crioscopia aumenta. Nayá, se a crioscopia é de menos 0, vou falar em graus Celsius aqui, ó. Menos 0,531 a menos 0,512 graus Celsius, né? Quanto que isso vai ficar? Depende de quanto de água eu vou colocar. Como eu já te falei, quanto mais água eu coloco, mais aquele termômetro vai andando. Se eu colocar 10% de água, anda um tanto. Se eu colocar 20% de água, anda muito mais para a direita, aumenta muito mais. Mas, de repente, a gente encontra crioscopias aqui, por exemplo, de menos 0,505, quando põe pouquinha água. Menos 0,475, quando põe um pouquinho mais. Menos 0,413, quando põe ainda mais. Veja que menos 0,41 é maior do que menos 0,51, certo? Aqui é mais frio, aqui é menos frio do que esse daqui. Então, essa temperatura é maior do que essa. Qualquer valor acima desses parâmetros aqui já indicam que o leite está fraudado com água, certo? Já indica fraude por aguagem. O que mais que vai mudar, Nayá? Mais um monte de coisa vai mudar. A aguagem é o que mais muda esses constituintes do leite. A densidade muda, Nayá? Muda. A densidade também muda. Por que a densidade muda? O que é a densidade? Como eu te falei, se eu pegar 1000 ml, 1 litro de leite e colocar na balança, o peso que eu vou ter lá é de um pouco mais de 1 quilo, certo? Então, eu posso dizer que a densidade do leite varia de 1,028 a 1,034 gramas por ml ou 1028 a 1034 gramas por litro. 1 ml tem massa de um pouco mais de 1 grama, 1 litro tem massa de um pouco mais de 1 quilo, de 1000 gramas. Só que o leite é uma mistura de água, gordura, proteínas, lactose e cinzas. E cada um desses elementos tem a sua própria densidade. A mistura de todos eles, leite, faz com que o leite tenha essa densidade de 1,028 a 1,034. Mas a água que está no leite tem densidade de 1 grama por ml. A gordura do leite tem densidade menor do que a da água. Tanto é que quando o leite fica parado, leite cru, leite que ainda não foi processado lá na indústria, né? Quando esse leite fica parado, a gordura sobe. Eu só não consigo ver isso quando o leite é homogeneizado, que é uma técnica que quebra o glóbulo de gordura grandão em glóbulozinhos pequenos. Aí aumenta a estabilidade da gordura, ela não se separa facilmente. Por isso que o leite que você compra no supermercado na sua casa, ele fica parado na geladeira e você não consegue ver a gordura se separando do restante. Mas se você tiver um sítio, tirar leite de uma vaca e deixar lá num balde, deixa lá 4 horas, 5 horas no balde. Depois você volta lá, você vai ver a gordura lá em cima. Vai ter como se fosse um cremezinho ali, como se fosse um creme de leite na superfície desse leite. O que tem menos densidade fica mais em cima, o que tem maior densidade fica mais embaixo. Então, a densidade da gordura é a menor dos constituintes do leite. Por outro lado, a partir desses elementos aqui, ó, proteína, lactose e cinzas, cada um deles tem densidade maior do que a densidade do leite. Então, as proteínas têm densidade de 1,3, o leite tem de 1,0, tirando aqui os centésimos e milésimos, né? Lactose de 1,4, cinzas de 5,5. Imagina assim, ó, pensa você pegar uma garrafinha de leite que você comprou no mercado, joga o leite fora, ou toma tudo o leite e ficou vazia a garrafa, né? Pega cinzas de leite e enche essa garrafa. Você vai ter um volume de 1 litro. Pesa essa garrafa lá na balança, vai ter mais do que 5 quilos. Já pensou? Já pensou? Então, as cinzas são o que tem de maior densidade no leite. Quando a gente mistura cada um desses componentes nas proporções que eles estão no leite, quais são essas proporções, Nayá? O leite tem 87,5% de água, 87,3% de água, 3,5% de gordura e de proteína, 4,9% de lactose, 0,8% de cinzas, em média.
porque isso muda o tempo todo, mas isso é uma média. Se esses valores são uma média, o que vai acontecer, por exemplo, se eu aumentar a proporção de água do leite? Eu não vou aumentar proporcionalmente aquilo que tem densidade baixa comparada do leite? Ó, tudo que está acima dessa linha, densidade menor do que a do leite. Tudo que está abaixo da linha, densidade maior do que a do leite. Então, quando a gente põe no leite, mistura com o leite, água que tem densidade mais baixa do que a densidade do leite, eu vou fazer essa densidade vir para baixo. Eu vou puxar a densidade para baixo. Então, automaticamente, a densidade do leite que está fraldado com água diminui. Nayá, tem fraude por adição de gordura? Alguém fralda o leite botando gordura lá? Não, de forma alguma. Ninguém fralda o leite pondo gordura lá. Mas tem gente que fralda o leite tirando gordura. Isso é fraude. Se eu estiver vendendo esse leite como leite integral. Produtor rural, de forma alguma, em desnatar o leite. Produtor rural não pode tirar a gordura do leite. Não pode. Ele tem que entregar o leite no laticínio exatamente como a vaca proibiu. Ai, mas a legislação fala que o leite tem que chegar no laticínio com pelo menos 3% de gordura. Se o leite de um produtor tem, em média, 3,5, ele não pode tirar 0,2 e entregar 3,3? Não, não pode. Todo produtor rural, por legislação, tem que entregar o leite integral. A indústria pode tirar parte da gordura e vender como leite semidesnatado, ou pode tirar praticamente toda a gordura e vender como leite desnatado. O produtor rural não pode. Então, quando o produtor rural tira a gordura do leite, isso é fraude. E se ele diminui a gordura do leite, ele está diminuindo aquilo que tem densidade mais baixinha. Automaticamente, proporcionalmente, tudo aquilo que tem densidade um pouco maior agora fica em destaque. Então, a densidade do leite aumenta quando o leite é desnatado. Todo leite desnatado tem densidade maior. Você acha esse assunto confuso? Meus alunos acham. Por isso que eu gosto também de fazer essa explicação aqui. Olha só. Vamos supor que você faz 3 provas para conseguir a média de uma disciplina lá na faculdade onde você estuda. Na primeira prova, você tirou nota 7. Na segunda prova, você tirou nota 5. E a média para você ser aprovado na sua faculdade é média 6. E aí, na prova substituta, você tirou nota 5 também. Mas a sua faculdade te deixa fazer o seguinte, ela fala assim, olha, você vai ter 3 notas. Para eu calcular essa média, para saber se você passou ou não, eu vou pegar as 2 maiores notas, vou somar, dividir por 2, 7, mais as 2 aqui são iguais, pode ser qualquer uma delas, né? 5 dividido por 2, e isso vai te dar a sua média final. Então, com essas 2 notas, você obteve média 6, nem precisaria fazer a prova substituta aqui. Porém, se a sua faculdade falar assim para você, olha, você fez a primeira prova, você fez a segunda prova e você é obrigado a fazer a prova substituta, querendo ou não querendo, ou, no caso, nem seria uma prova substituta, mas seria uma terceira prova obrigatória, agora você não tem média 6 mais, porque eu vou usar as suas 3 notas para fazer a sua média. Então, a sua média seria 7 mais 5 mais 5, que daria 17, 17 dividido por 3, média aritmética, né? 3 notas dividido por 3. 17 dividido por 3 daria 5,6, mais ou menos, 5,7, eu acho, se eu não errei. Se não aproximar, você não está aprovado. Não está aprovado. Você precisaria de média 6 para ser aprovado. Você não está aprovado. E agora? Vai fazer DP. Então, vejam que quando a gente considera, quando a gente conta algo
que é menor do que uma média que eu já tinha, a média cai. Mas se eu ignoro isso daqui, a média sobe. Imagina que a sua faculdade, melhor ainda, ela fala assim, olha, você tem sua primeira nota, você tem sua segunda nota, você tem sua terceira nota. A primeira foi 7, a segunda foi 5, a terceira foi 5. Eu vou considerar como média só a maior nota, 7. Ao invés de ter agora uma média 6, você teria uma média 7. Então, veja que quando a gente conta com aquilo que é baixo, a média cai. Quando a gente ignora aquilo que é baixo, a média sobe. Certo? Agora eu vou voltar para cá, ó. A densidade do leite é uma média proporcional a cada constituinte. Se essa média varia de 1.028 a 1.034 gramas por ml, 1.000, né? Eu falei. Então, de 1.028 a 1.034 gramas por litro, o que acontece quando eu ponho alguma coisa que tem média 1.000 gramas por litro ou 1 grama por ml? Vou puxar para baixo aquela média. 930 gramas por ml, por litro, se eu colocar 0,930 gramas por ml. Se eu ponho isso daqui, eu puxo a média para baixo. E se eu tiro isso daqui? Puxo a média para cima. Então, quando a gente desnata o leite, a densidade aumenta. Quando a gente põe água no leite, a densidade fica igual. Mas como a gente está falando ainda só de aguagem, né? Então, a densidade do leite por aguagem vai cair. E a acidez, Nayá? Gramas de ácido lático para cada 100 ml de leite. Tem ácido lático na água que eu vou adicionar lá no leite para fraldar? Não. Ácido lático é proveniente de quebra de lactose por micro-organismos lá no leite. Na água não vai ter ácido lático. Então, se na água não tem ácido lático, eu misturo água no leite, eu vou diluir o ácido lático que já estava lá. Então, essa acidez vai diminuir também. Certo? Tem gordura na água, Nayá? Não, tem gordura na água. Então, o que eu vou fazer com a gordura? O que vai acontecer com a gordura que está lá fraldando o leite? Quando eu fraldo o leite com água, o que vai acontecer com a gordura natural do leite? Vai diminuir. Tem proteína? Tem lactose? Tem gordura? Tem cinzas na água, Nayá? Não. O que vai acontecer com esses valores quando eu adicionar água ao leite? Vão diminuir. Mesma coisa aqui, vão diminuir. Então, de modo geral, todas as vezes que alguém adiciona água ao leite, existe praticamente diminuição de todos os valores físico-químicos, mas a crioscopia vai aumentar. Com certeza a crioscopia vai aumentar. Tem só um detalhe, pessoal. Quando eu coloco aqui, ó, que diminui, não significa necessariamente que vai ficar abaixo do mínimo que tem que ter lá no leite. Agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Imagina que o leite, lembra que eu falei para vocês que em média, o leite tem 13,5% de gordura. No mínimo, o que tem que ter é 3%. Mas imagina que um rebanho produz naturalmente um leite com essa média de 3,3. E o produtor rural ou alguém vai lá e fralda esse leite de 3,3 adicionando água. Vai diminuir? Vai diminuir. Mas pode, por exemplo, diminuir para 3,2. Depende de quanto de água que colocou. Pode diminuir para 3,1. Pode diminuir para 3,0. Enquanto tiver com pelo menos 3, esse leite é considerado normal. Mas a crioscopia não vai falhar. A crioscopia detecta fraude com muita sensibilidade por aguagem, certo? Então, mesmo que a gordura esteja normal, os sólidos estejam normais, porque em média o leite produzido tem 12,7% de sólidos totais aqui no Brasil. Consequentemente, isso pode cair, por exemplo, para 11,8%.
Não tá menor do que o mínimo, mas está diminuído comparado ao leite não fraldado, certo? Então, se você pegar um leite, determina o valor dele antes da fraude, põe água e determina depois, esses parâmetros todos vão estar diminuídos, exceto crioscopia, que vai estar aumentado. Pessoal, quem presta concurso, fraude por aguagem sempre aparece, principalmente os concursos do Ministério da Agricultura, né? O veterinário do Ministério da Agricultura tem um papel muito maior no processo de fiscalização do que um veterinário, fiscalização de indústria, né? De leite, assim, por exemplo, do que um veterinário da vigilância sanitária, que vai avaliar mais as instalações, ver se um restaurante faz todas as análises que tem que fazer, né? Mas os estabelecimentos de varejo que são fiscalizados pela vigilância sanitária, eles geralmente já compram essa matéria-prima pronta, né? Já compram, por exemplo, um supermercado, ele já compra o leite pasteurizado. Então, ele não vai abrir a embalagem e botar água lá dentro, certo? É por isso que, dependendo do concurso que você presta, você precisa fazer provas anteriores para ver o tipo de perfil que eles querem para o veterinário que vai prestar aquela prova, tá? Então, veterinário de Embrapa, veterinário que presta concurso, mas principalmente ali do Ministério da Agricultura ou dos órgãos de fiscalização estaduais e federais, aí eles precisam entender bastante daqui. Ou mesmo de fiscalização municipal, porque é diferente Secretaria de Agricultura e Secretaria de Saúde. Tem uma hierarquia aí diferente de Serviço de Inspeção Municipal, que é vinculada à Secretaria de Agricultura do município, e Vigilância Sanitária, que é vinculada à Secretaria de Saúde do município. Tá? Os papéis são de fiscalização, mas a forma de fiscalização ela é diferente, tá bom? Então, o perfil de um leite fraudado com água é esse daqui, ó. Tudo diminuído e crioscopia aumentada, certo? Então, a gente vai encontrar tudo diminuído e crioscopia aumentada. Beleza? Guarda essa informação. Outra fraude que não deveria, mas que às vezes acontece é o desnate. Ninguém pode desnatar o leite, Nayá? Produtor rural, não. Indústria pode, né? O estabelecimento que fabrica leite e seus derivados, a unidade de beneficiamento de leite e derivados, a granja leiteira, eles podem desnatar o leite. Aí eles vão vender como leite semidesnatado ou como leite desnatado, certo? Mas o produtor rural não pode. E nem a indústria pode tirar a gordura do leite e vender como integral. Aí também é considerado fraude, certo? Para a gente entender o que acontece com o desnate, vamos lembrar mais uma vez que leite é uma mistura de água, proteína, lactose, cinzas e gordura. Isso é leite, certo? Água e sólidos. Nayá, quando eu tiro gordura do leite, eu altero o teor de ácido lático do leite? Não altero. Isso aqui vai ficar normal. Nayá, quando eu tiro gordura do leite, eu altero a densidade? Sim, lembra que a densidade da gordura é o menor valor de densidade que tem nos constituintes do leite. Se a densidade da gordura é a menor de todas e eu tô tirando isso, a média vai subir. Então, a densidade vai aumentar. Quanto mais gordura tirar do leite, mais a densidade aumenta. Nayá, o que acontece com o teor de gordura quando eu desnato? Obviamente, diminui. Nayá, o que acontece com sólidos totais? Proteína, mais lactose, mais cinzas, mais gordura. Se eu tô tirando gordura, diminui também. E sólidos desengordurados? Proteína, lactose e cinzas. É bem provável que os sólidos desengordurados estejam normais. Crioscopia, normal. Quando a gente tira a gordura do leite, a crioscopia não muda. O que muda a crioscopia, Nayá? Água, que aumenta a crioscopia, e acidez elevada, então aumento de acidez diminui crioscopia, mastite diminui crioscopia. Então, geralmente a crioscopia é influenciada por mastite, acidez, trazendo valores mais negativos, menos 0,56, menos 0,57, e água aumenta, certo? Fora isso, poucos parâmetros influenciam crioscopia, tá bom?
agora uma outra fraude, que é a mistura desses dois que a gente viu até agora, aguagem com desnate. O que acontece quando a gente faz fraude de aguagem com desnate, Nayá? Deixa eu pegar uma tabelinha em branco aqui que... Não vai não, mas essa aqui tá boa, dá para fazer. A gente viu que a aguagem do leite, ó, soltando foguete por aí. A aguagem do leite diminui a acidez, diminui densidade, diminui gordura, diminui sólidos totais, diminui sólidos desengordurados, aumenta a quiroscopia. A gente viu que o desnate mexe menos com o leite. Acidez, sólidos desengordurados e quiroscopia vão estar normais, densidade vai subir, gordura e sólidos totais vão diminuir. O que acontece quando eu ponho água e ao mesmo tempo tiro gordura do leite, Nayá? É só eu pensar em balancear como se fosse uma continha de matemática, né? Se um deles diminui e o outro não muda nada, vai ficar diminuído, porque esse aqui diminuiu a acidez do leite. Se tirar gordura, aumenta densidade. Por água, diminui densidade. Então, olha só, densidade estava aqui. Ponho água, diminuo. Tiro gordura, aumento, fica normal. Claro que se eu puser muito mais água do que tirar gordura, vai diminuir. Se eu tirar muito mais gordura do que colocar de água, vai aumentar, né? Tudo vai depender do quanto foi de alteração em cada um desses constituintes aqui. Mas, como eu sempre falo para os meus alunos, né, pessoal? Quem frauda tentando não ser descoberto, concordam comigo? Você faz alguma coisa errada para todo mundo ver? Imagina que você é um ladrão. Você vai de cara lavada assaltar alguém na frente da polícia para todo mundo ver e te pegar? Não. Sei lá, você é um aluno, você vai colar na prova, você vai colar escancarado na frente do professor, pegar a cola, abrir, chacoalhar, fazer barulho para mostrar que aquela cola tá lá? Não. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sempre faz escondido, porque é errado, né? Você não quer ser pego. Então, quando alguém frauda o leite, a ideia é fraudar, mas não ser pego. Por isso que se frauda tentando disfarçar, né? E quando frauda com aguagem e desnate, a ideia é ter aquela proporção que eu sei que eu posso tirar de gordura e pôr de água, que a densidade fica normal. Mas tem coisa que você não vai conseguir disfarçar. Bateria acabando, vamos ligar a bateria aqui. Tem coisa que você realmente não vai conseguir disfarçar. Por exemplo, aguagem diminui gordura, desnate diminui gordura. Então, é lógico que o leite que foi desnatado e aguado vai ter gordura diminuída. É lógico que esse leite vai ter diminuição de sólidos totais, vai ter diminuição de sólidos desengordurados e vai ter aumento de crioscopia. Então, quem frauda com água sempre vai tentar adicionar alguma coisa para disfarçar isso. Se colocar só água direto lá no leite, vai se ferrar. Se a análise do leite for feita, quem fraudou vai ser pego em flagrante, tá? Não tem como fugir. Então, né, tem gente que frauda com água e tenta disfarçar isso. Nayá, tenta disfarçar como? Adicionando que no dia a dia ali do laboratório, de um laticínio, nós chamamos de reconstituintes de densidade e de crioscopia. Quem são os principais reconstituintes de densidade? Amido, sabe maisena? Aquele lá mesmo. Amido, sal e açúcar. Tudo coisinha barata que não altera de forma significativa o sabor do leite, principalmente o amido. Não muda a cor do leite. E se eu não fizer análises específicas para ver se tem amido no leite, se tem sal no leite, se tem açúcar no leite, eu não consigo detectar. Na verdade, se você está gostando dessa aula, não deixa de deixar o seu like aqui. Mas não era isso que eu ia falar, não. Se você me acompanhou até aqui, né, mesmo sabendo que não adianta você tentar fazer isso na sua casa, porque não vai dar certo, tem uma análise que você consegue fazer na sua casa para saber se o leite está fraudado. Uma análise é bem fácil de você fazer na sua casa. É determinar se tem amido no leite.
Você faz o seguinte, põe o leite num copo incolor como esse daqui, ó, né? Esse copo transparente incolor, pode ser assim, ó, um dedinho de leite pra você nem desperdiçar, tá? Fundinho de leite, pode ser até uma xicrinha de café. Põe só um pouquinho de leite, esquenta bastante no micro-ondas. Não deixa ferver porque depois suja e é horrível para limpar. Mas esquenta lá até ficar bem quente. Se você colocar seu dedo, você vai queimar. Aí, nesse leite bem quente, você pinga tintura de iodo a 2% que você compra em qualquer farmácia, paga baratinho. Compra um vidrinho assim, ó, por R$4, R$5. Se você pingar tintura de iodo é um amarelo. No vidrinho ele parece preto, mas na verdade ele é amarelo, tá? Se você pingar iodo, gotinhas, 4, 5 gotinhas nesse leite quente, e onde ele vai pingando, vai ficando um tom acinzentado, aquele azulado petróleo assim, sabe? Ou quase enegrecido, é porque tem amido. Se ficar amarelo da cor da tintura de iodo mesmo, é porque o leite não tem amido, não está fraudado. Essa técnica a gente consegue fazer em casa, tá bom? Todas as vezes, então, que alguém adiciona água ao leite, para não ser pega, essa pessoa vai tentar adicionar uma outra coisa, tá? Entre os reconstituintes da crioscopia, o sal é o principal, porque o sal diminui o ponto de congelamento. Tem gente que joga sal no gelo no churrasco e fala que o gelo dura mais, né? Seria melhor ainda ter feito esse gelo com água salgada, porque realmente para ele congelar, ele vai precisar de uma temperatura mais baixa do que fosse só gelo e água, né? O gelo de água. Mas o sal diminui o ponto de crioscopia do leite. Então, normalmente, quando a gente adiciona amido, a densidade tende a ficar normal, certo? Na verdade, assim, o amido faz da densidade subir, né? Então, se um diminui e o outro aumenta, a densidade fica normal. E gordura, Nayá? A gordura vai continuar baixa, porque amido não é gordura, sal não é gordura, açúcar não é gordura. Então, a gordura continua baixa. Porém, lembra da história, se esse produtor tem um rebanho que produz leite com 3,5, de repente ele entrega o leite lá no laticínio com 3,1, tá normal. Sólidos totais, Nayá? Mesma coisa, se ele costuma produzir um leite que tem 13% de sólidos totais, ele vai pôr água no leite e vai diminuir. Só que ele tá pondo amido, que é um sólido, ou ele tá pondo sal, ele tá pondo açúcar, isso aqui vai diminuir. Então, a ideia é que esteja normal. Se ele pôs sólido, vai estar normal. E a crioscopia? A aguagem aumenta, o sal diminui. A tendência é ficar normal, mas tem que ser ninja para conseguir fazer isso. Tem que ser um químico para saber quanto de sal colocar para a crioscopia ficar normal. Mas hoje em dia é fácil, né? A gente acha informação fácil em qualquer lugar da internet. Então, quem frauda vai tentar disfarçar. Ó, é um reconstituinte de crioscopia. Então, é claro que a ideia é que fique normal, tá? Então, a ideia é que fique normal. E a acidez, Nayá? É o seguinte, a água diminui a acidez. Mas, se o leite ficar fora de refrigeração, as bactérias começam a proliferar e começam a produzir mais ácido lático. Então, a acidez volta a subir. A acidez volta não, a acidez vai subindo. Se o leite com água tem acidez menor, mas esse leite fica fora de refrigeração e a acidez começa a subir, muitas vezes eu vou ver essa acidez está normal. Então, olha só. Olha essa última linha aqui, ó. Quando alguém frauda o leite com água e tenta disfarçar essa aguagem, às vezes ele consegue. Então, fica tudo dentro da normalidade. Nayá, como é que eu vou saber se esse leite está fraudado ou não? Aí tem alguns truquezinhos que a gente usa que já eu te conto, né? Fica comigo até o final que eu vou te contar. Primeiro, vamos estudar quais são as fraudes aí do leite. Tem uma agora que eu vou estudar com você que, é nojento. Mas acontece, tá, pessoal? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários para mim. O que você acha que seria de mais nojento para fraudar o leite? Adicionar o quê? O que você acha que tem ser humano que é capaz de fazer nesse leite? Para fraudar, para ganhar mais dinheiro?
Ave Maria, cheia de graça. Colocar urina da própria vaca no leite. Urina no leite. E é um problema, sabe por quê? Porque quando a gente coloca urina no leite, a urina tem parâmetros físico-químicos muito parecidos com os parâmetros do leite. É difícil detectar fraude por adição de urina. Não é fácil detectar fraude por adição de urina. Eu acho que o YouTube vai me dar uma bronca aqui só porque eu estou ensinando a fraudar leite, né? Na verdade, não é meu objetivo ensinar a fraudar, e sim detectar fraudes. E eu preciso falar para você sobre fraude por adição de urina, porque é uma fraude que acontece. Gostaria que não acontecesse, mas é uma fraude que acontece. Então, vamos entender o que vai acontecer. Em relação aos parâmetros físico-químicos, todos são muito parecidos. Urina, xixi, tem cloreto de sódio, tem sal. Então, o fato de ter sal faz a crioscopia ficar normal, certo? Porque tem água e tem sal. Então, a crioscopia praticamente não altera. Tem gordura na urina, Nayá? Nada significativo. Então, a gordura pode diminuir sim. Porém, lembra que se um leite tem uma média de 3,5, põe urina, isso cai para 3,2, ainda está dentro da normalidade. Se eu pegar a mesma amostra antes de pôr urina, depois que eu pus urina, depois que pôs urina vai estar menor. Mas estar menor não significa estar abaixo do mínimo que precisa ter para entregar no laticínio, certo? Sólidos totais não mudam, eles ficam normais. Por quê? Porque lá na urina tem sólidos. Na urina tem, por exemplo, nitrogênio proteico. E isso conta como sólido. Tem cloretos, tem sódio, isso conta como sólido. Então, realmente, sólidos totais e desengordurados ficam normais. Eles não vão mudar. Densidade, Nayá. A densidade, até a densidade. A densidade da urina é muito semelhante à densidade do leite. Então, a densidade também não muda. E a acidez, Nayá? Geralmente, o pH da urina de vaca é um pouco mais elevado do que o pH do leite. Em relação a ácido lático, na urina não costuma ter ácido lático também, mas a acidez muda muito pouco. Ela até pode dar uma leve diminuída, mas é a velha história do leite ficar fora de refrigeração, as bactérias proliferarem, produzirem ácido lático, e quando eu vou analisar está normal, né? E quando eu vou analisar isso está normal. Então, pessoal, fraude por adição de urina, ela é bem difícil de ser pega. Ela é bem difícil de ser detectada. Como que essa fraude ela é desvendada, Nayá? Como que essa fraude ela é pega? Geralmente a gente precisa fazer por técnicas bem sofisticadas. Eu não sei se vocês já ouviram falar de eletroforese, de cromatografia, que são técnicas mais sofisticadas e são técnicas que vão detectar esse nitrogênio ureico aqui. Provas convencionais físico-químicas, elas não detectam, são provas mais sofisticadas. Eu preciso dosar nitrogênio proteico para identificar a fraude por adição de urina. Dá para fazer? Dá para fazer, né? Todos os produtores rurais frequentemente são testados para as fraudes, então dá para fazer. Mas são técnicas diferentes de fazer análise de acidez, de densidade, gordura, sólidos totais, desengordurados, crioscopia. A crioscopia ainda precisa de um aparelho que é caro, ele não é sofisticado, não é uma análise demorada, é rápida, 2, 3 minutos sai o resultado. Só apertar o botão do aparelho, coloca a amostra de leite e aperta o botão do aparelho. Acidez, densidade, gordura e sólidos é bem tranquilo de fazer. Se você tiver os aparelhinhos ali, os equipamentos, as vidrarias na sua casa, você faz ali na sua casa facinho. Não precisa ser expert para fazer esse tipo de procedimento.
Não é nada que eu consiga fazer com as coisas que eu tenho na minha casa, né? Mas para um laboratório é bem simples de realizar. Já eletroforese e cromatografia já é mais sofisticado. Aí realmente precisa de equipamentos mais caros, pessoas mais bem treinadas, né? Senão a gente não consegue fazer não, certo? Uma última fraude que a gente vai estudar hoje. Fraude por adição de soro de leite. O que é soro de leite, Nayá? O soro de leite é aquilo que sobra, esse líquido amarelo aqui, ó, que sobra do processo de fabricação de queijos. Isso que você tá vendo é a massa do queijo, esse amarelo é o soro que sobrou. Em tese, esse soro é um resto de produção de queijo. Ele tem proteínas, ele é proteico, ele não tem quase gordura, então é um líquido de baixa caloria e ele pode ser utilizado para a fabricação de alguns derivados lácteos. Por exemplo, bebida láctea, alguns doces, alguns derivados. Acontece que fraudar leite com soro é crime. Leite é leite, não posso ter soro misturado. Fraudar leite com soro de leite, isso é crime, isso não pode. Mas, assim como é muito difícil detectar adição de urina no leite, também é difícil detectar adição de soro no leite. Dá para pegar? Dá para pegar. Como que a gente pega? Primeiro eu vou te explicar o que acontece aqui para você entender como que eu pego a fraude, tá bom? Deixa eu só te mostrar essa figurinha antes, ó, porque o soro, ele pode ser usado na fabricação de bebida láctea, né? Não tá em zoom, mas aqui tá escrito, ó, bebida láctea fermentada com preparado de morango, tá? Batavo, Pense Zero. Olha essa embalagem aqui, olha essa embalagem, olha essa embalagem. Parece que é a mesma coisa, né? Na verdade, é como se eu tivesse cortado esse econômico aqui, ó, o resto parece que tá tudo igual, certo? Só que enquanto nessa embalagem aqui tá escrito bebida láctea, nessa embalagem aqui tá escrito iogurte desnatado. Iogurte é feito com leite, só leite e os elementos que são necessários para virar um iogurte, né? Nesse caso de morango vai ter uma polpa de fruta, um preparado de morango, vai ter açúcar, vai ter o fermento lácteo lá para virar, para fazer o leite virar iogurte, essas coisinhas básicas. Bebida láctea é leite mais soro de leite. Eu tenho que ter pelo menos 51% de leite. Aí eu posso colocar soro de leite. Então eu posso colocar esse soro misturado para fazer bebida láctea. Se você já tomou todinho, Nescauzinho, esses achocolatados, cappuccino pronto para beber, aquele que vem na caixinha, na garrafinha, né? Pronto para beber, é bebida láctea. Bebida láctea não fermentada, certo? Que aí ele vai ficar diferente daquele sabor do iogurte. O fermentado daquele azedinho do iogurte. A bebida láctea não fermentada, geralmente são esses achocolatados. Tá? Achocolatados ou bebidas que tem gosto de café, como se fosse um leite com café. Mas se for bebida láctea, não é leite com café, é leite mais soro mais café, tá bom? Então eu posso usar o soro para fazer isso daqui, tá tudo bem, não agride legislação, é legal, tá tudo certo. O que eu não posso é usar o soro, misturar com leite, chamar de leite e vender como leite. Isso é fraude, tá? Nayá, como que eu faço essa massa de queijo aqui? Pego o leite, misturo com alho e espera coagular. Esses grãos brancos que você tá vendo são o leite coagulado, os coágulos formados a partir da coagulação do leite. Mas por que esses coágulos são formados? O leite tem proteínas que são chamadas de caseínas. E essas caseínas são divididas em 3 tipos, em 3 categorias: alfa, beta e kappa caseína. Alfa e beta, você já conhece essas letras velho de guerra, né? Kappa talvez não, tá? Kappa escreve assim: alfa, beta e kappa. Kappa caseína é uma proteína que fica mais externa quando comparada à proteína alfa e à proteína beta.
Porque a alfa e beta, elas se precipitam na presença do cálcio lá do leite, então elas têm que ficar protegidas pela capa, a capa envolve a alfa e beta para a proteína permanecer em emulsão e não coagular quando o leite entrar em contato com esse cálcio, que já é natural do leite, né? Acontece que essa capa caseína é uma proteína que tem 169 aminoácidos. Eu representei alguns deles aqui para vocês, ó. Então, 1 é o ácido glutâmico, 2 é o ácido glutâmico de novo, 3 é a glutamina, aí tem 4, 5, 6, 10, 20, 30, 90, 80, 100, 101, 102. 103 é leucina, 104 serina, 105 fenilalanina, 106 metionina, 107 alanina, 108 isoleucina, 167 treonina, 168 alanina, 169 valina. Por que eu tô te mostrando isso? Porque um aminoácido tá sempre ligadinho no outro. Tem uma ligação peptídica aqui, um aminoácido sempre ligadinho no outro, fazendo um fio que depois se novela para virar aquela estrutura terciária de uma proteína. Só que, quando a gente fabrica queijo, a gente usa uma enzima, uma endopeptidase, e essa endopeptidase, que é uma enzima, quebra justamente essa ligação, rompe essa ligação, separa essa ligação. E essa capa caseína literalmente se rompe. Essa capa caseína literalmente vai ficar aberta, vai ficar assim. Quebrou, separou. Na verdade, ela vai ficar em 2 fragmentos, nem assim, não é, né? Ela vai ficar assim e assim, né? Pega aquele fio, corta ali quase no meio, vai ficar dessa forma, certo? E aí a gente passa a ter 2 porções de capa caseína. Essa primeira porção aqui é chamada de para-capa caseína. Deixa eu engrossar minha canetinha azul para escrever diferente, ó. Para-capa caseína. E essa outra porção, que vai do aminoácido 106 ao 169, é chamado de caseíno macropeptídeo ou glicomacropeptídeo. E essa porção de caseíno macropeptídeo ou glicomacropeptídeo é hidrofílico. O que significa ser hidrofílico, Nayá? Significa que se dá super bem com a água. Isso daqui fica ligado à água. Essa outra porção não. Essa outra porção entra em contato com o cálcio do leite e vai precipitar, vai coagular. Como a gordura não se dá bem com a água, a gordura fica aqui junto com a para-capa caseína. Então, esse branco que você tá vendo aqui é para-capa caseína mais gordura, tem lactose que fica aqui um pouco junto também, mais cálcio. Tem fosfato que fica aqui também, certo? Isso aqui também é chamado de isso aqui também é chamado de para-capa caseinato de cálcio ou popularmente como massa do queijo. E essa parte líquida aqui tem a água que estava no leite, tem o glicomacropeptídeo, que é essa porção do 106 ao 169, e tem também um pouquinho de lactose. Pode ter leves traços de gordura, mas pouquíssimo gordura. Basicamente, glicomacropeptídeo e água. E o que acontece quando eu coloco esse soro no leite? Eu estou aumentando uma parte da capa caseína. Eu estou aumentando a proporção de glicomacropeptídeo no leite. Eu vou pôr mais glicomacropeptídeo do que naturalmente teria. Eu não sei o que eu fiz aqui, que eu abri uma janela de escreva aqui. E aqui você também não tá vendo aqui embaixo, né? Hoje desconfigurou tudo. Certo? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer é que vai aumentar o teor de glicomacropeptídeo no leite se eu fraldar o leite com soro de leite.
Crioscopia muda, Nayá? Não, a crioscopia do soro é a mesma do leite. Acidez muda, Nayá? Não, não muda. Densidade muda, Nayá? Não, não muda. Gordura muda, Nayá? Sim, diminui. Mas é a velha história dos 3,5 que já tinha de produção média, diminui para 3,2. Então, se você tem o leite antes de fraldar e depois de fraldar a mesma amostra, você vai ver que diminuiu, mas não necessariamente vai estar menor do que 3. Então, em resultado, pode estar normal. Sólidos totais, mesma história. Ele pode diminuir, ele vai diminuir, com certeza vai, porque o soro tem menos sólidos do que o leite, mas não necessariamente vai ficar abaixo do mínimo. E idem aqui. Então, fraude por soro de leite é uma das mais difíceis de detectar. A gente precisa dosar glicomacropeptídeo. Só assim eu consigo detectar a fraude de leite. Também são técnicas mais caras, né? Eletroforese, cromatografia, coisa assim. Então, é bem mais caro para realizar. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas fácil não é, certo? Não é fácil detectar fraude por soro de leite. E por isso, a nossa segunda hashtag de hoje é leite com soro tem acidez normal. Leite com soro tem acidez normal. Marca aí que essa live já tá acabando. E agora a gente vai entrar na prática, né? Se você recebe um laudo de uma análise de leite e esse laudo está desse jeito que você tá vendo, ó, amostra número 1, acidez, 13 graus Dornick. Como é que tá essa acidez? Ah, deixa eu explicar um negócio aqui para vocês. Antes, lá para trás um pouquinho, a acidez do leite, ela não era em gramas de ácido lático para cada 100 ml, era graus Dornick. Mas para eu saber quanto graus Dornick equivale em gramas de ácido lático, é só eu colocar 0, na frente, tá? Então, é como se essa acidez tivesse 0,13 gramas de ácido lático, tá bom? Beleza? Então, volta aqui agora, Nayá. Nessa amostra 1, acidez de 0,13 gramas de ácido lático para cada 100 ml, diminuída. Densidade, 1.026 gramas por litro, diminuído. Porcentagem de gordura, 3,2 normal. Lembra que tem que ser no mínimo 3, né? No mínimo 3. Sólidos totais, diminuídos. Tem que ter no mínimo 11,4. Sólidos desengordurados, diminuídos. Tem que ter no mínimo 8,4. Eu acho que eu não tinha nem falado de parâmetro de sólidos desengordurados. Não, tinha sim, né? Que é o 11,4 menos os 3 da gordura. 8,4 no mínimo. E crioscopia aqui, como tá em grau Sorvert, né? Arredondando é de menos 0,55 a menos 0,53. Se tá no menos 0,50, aumentou. 0,50 tá mais próximo do zero. Nós estamos falando de temperatura negativa. Então, menos 0,50 é maior que menos 0,55. Nesse caso aqui, qual é a fraude? Fraude por aguagem. Com certeza, Nayá? Com certeza. Crioscopia aumentou, fraude por aguagem. Nayá, tem mais algum tipo de fraude? Tem adição de amido, tem adição de açúcar, tem adição de soro, tem adição de urina. Não tenho como saber. Com esses resultados aqui, não tenho como saber. Eu tenho como saber que tem água nesse leite. Aí, se ele adicionou maisena, não tá me falando aqui se tem resultado positivo para amido. Não posso falar. Mas, na minha opinião, não tem nada, só água. Por quê, Nayá? Porque tem muita coisa diminuída. Se ele tivesse fraudado com água e amido, com água e açúcar, com água e sal, provavelmente os valores estariam mais dentro da normalidade. Então, se essa fraude ficou desse jeito, na minha opinião, é fraude apenas por aguagem, certo? Um outro resultado aqui, ó, uma outra amostra. Mesma coisa aqui, tá, pessoal? Acidez de 0,17 gramas de ácido lático para cada 100 ml de leite, tá bom? Nesta amostra aqui, como é que tá a crioscopia? Aumentada, menos 0,50. Sólidos desengordurados, normais.
totais normais, gordura normal, densidade normal, acidez normal. Então, esse leite tem água? Tem. Tem fraude por aguagem? Tem. Com certeza? Com certeza. Fraude por aguagem tem. Mas, como densidade e sólidos estão dentro da normalidade, é bem provável que tenha algum soluto aqui. Uma maisena, um açúcar, um sal. É bem provável. Sem pesquisar, sem fazer o teste para saber se tem sal, se tem açúcar, se tem amido, eu não posso afirmar. Se tem urina, se tem soro, não dá para afirmar. Só com esses resultados não dá para afirmar. Mas é provável sim que tenha aguagem mais adição de soluto, certo? Nayá, e se você pega uma amostra 4 aqui, ó, que tá 0,17, 1.030 gramas por litro, 3% de gordura, 11,7 de sólidos totais, 8,7 de sólidos desengordurados, menos 0,530 graus Sorvete de crioscopia. Tá tudo normal? Tudo normal. Posso ter certeza que esse leite não está fraudado? Não dá para ter certeza. Pode ser fraude por urina, pode ser fraude por soro, pode ser fraude por aguagem mais reconstituinte de densidade, reconstituinte de crioscopia. E aí, Nayá, o que eu vou fazer? Vou ficar grande agora para conversar com você. O que eu vou fazer se acontecer isso? Como é que eu vou saber que esse leite está fraudado? Bom, aí vamos lá. Primeiro ponto, o que me faz desconfiar de que alguém está fraudando leite? Se eu recebo leite de alguém, agora eu vou falar produtor para ficar mais fácil de você entender, tá, pessoal? Mas não significa que é produtor que frauda, não. Tem produtor que frauda, tem produtor que não frauda, tem laticínio que frauda, tem laticínio que não frauda. Mas eu vou falar daquele papel de você, como responsável técnico por um laticínio, fiscalizar quem fornece leite para você, no caso, o produtor rural, certo? Então, se você recebe leite lá de 100 produtores há anos, os mesmos produtores rurais entregam leite para você, faz 10 anos, 15 anos, 20 anos que o mesmo produtor rural entrega leite naquele laticínio. Se do dia para a noite os parâmetros físico-químicos mudam, mesmo que dentro da normalidade, desconfie. Por exemplo, produtor rural sempre te entregou um leite com 3,4, 3,5, 3,7, 3,3 de gordura. Sempre entregou acima do 3, que é o mínimo. De repente, ele começa a te entregar do dia para a noite leite com 3% de gordura, desconfia. Ele sempre te entregou com 12,8, 12,9 de sólidos totais. De repente, ele passou a te entregar com 12, desconfia. O responsável técnico pelo laticínio, ele pode, por lei, ir até a propriedade rural o dia que ele quiser, no horário que ele quiser, do jeito que ele quiser, entrar lá e acompanhar a ordenha. Se você desconfia que tem um produtor rural fraudando leite, chega de surpresa nessa propriedade rural, acompanha a ordenha, pega uma amostra desse leite e leva para analisar. Se nesse dia que você acompanhou, isso aqui subiu de novo para 12,8, subiu de novo para 3,4, provavelmente ele está fraudando leite. E aí você pode começar a fazer análises mais detalhadas, né, do que essas de rotina. Aí você pode pedir cromatografia, eletroforese e tentar descobrir qual é essa fraude. E aí, descobrindo se realmente houver fraudes, esse produtor rural pode ser punido, né? Você tem que montar suas ações corretivas. No caso, é não receber leite. O leite chegou fraudado, ele vai ser descartado. E para o produtor rural, é bem complicado ele mudar de cliente, né? Então, ele sempre vendeu leite para você. A vida toda ele vendeu leite para o seu laticínio.
Do dia para a noite ele arrumar outro laticínio para vender não é fácil. Às vezes ele vai demorar alguns dias para conseguir outro laticínio, mas as vacas não têm botão de liga e desliga. Então ele vai gastar para fazer a ordenha. Provavelmente esse leite vai estragar na propriedade, porque ele não vai conseguir entregar num laticínio rápido, e aí ele vai ter o maior prejuízo, certo? Então, se tem fraude, o laticínio não pode receber, precisa detectar, precisa notificar o Ministério da Agricultura que a fraude está acontecendo, porque o laticínio não pode dar o seu nome para um leite que está fraudado. Aí ele passa a ser cúmplice disso. Então, existem as ações corretivas para a gente fazer e conversar com o produtor, né? Olha, não tá certo, não é o seu papel fazer isso. Você pode trazer um risco à saúde do consumidor dependendo do que você está adicionando no leite. O leite tem que ser entregue só filtrado e resfriado, não pode pôr nada nem tirar nada. Quer brincar de produzir leite? É assim. Não quer brincar? Muda de ramo. Vende suas vacas, arrenda para cana e vai ser feliz. Mas se quer continuar produzindo leite, tem que produzir de acordo com a legislação, e a legislação funciona dessa forma. Se você não quer, vai fazer outra coisa, certo? Mas, pessoal, às vezes a gente também não pode culpar um produtor por fraude porque os resultados estão alterados. A gente só falou de alguns tipos de fraudes aqui, mas em algumas situações existem alterações na composição do leite que não são fraudes. Às vezes uma questão genética, às vezes uma deficiência nutricional, às vezes uma inflamação da glândula mamária. O leite nem poderia ir para o laticínio. A vaca, para ser ordenhada, tem que estar sadia. Faz parte da definição de leite, né? Leite é o produto obtido através da ordenha completa e ininterrupta de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas, em condições de higiene. Isso é leite. Vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Então, se um rebanho não está sendo bem alimentado, tem alguma doença, não está descansado, está estressado, tudo isso altera a composição do leite. Por isso que antes de acusar, é papel do responsável técnico do laticínio orientar, buscar soluções, entender de onde esse problema pode estar vindo e propor soluções para esse produtor rural. Quando é fraude por sacanagem, ele tem que parar de fazer. Quando é uma situação que não está dependendo do produtor, aí você tem que ajudá-la a resolver esse problema. Faz parte do responsável técnico do laticínio fazer isso, né? Faz parte da orientação do laticínio fazer isso com o produtor rural que trabalha pra caramba, que sua, que é mal remunerado e trabalha muito, muito, muito. Então, ele precisa dessa ajuda, certo? Por isso, terceira hashtag de hoje é Fiquei craque em análise de leite. Na verdade, falta, né, pessoal? A gente fala fiquei craque, mas tem muito mais para isso. Já se vão aí 1h15 de vídeo de gravação. Então, fica uma aula extensa, não dá para a gente conversar sobre todas as alterações, mas com certeza existem muitas outras alterações, não só por fraudes, né, mas por questões fisiológicas, nutricionais, e é importante que você entenda sobre tudo, tá bom? Mas fraude por aguagem, desnate, adição de soro, adição de urina, que são fraudes bem comuns, agora você já sabe e você já está craque nisso. Eu agradeço a sua presença até aqui. Se você ficou até aqui, você pode ganhar um certificado, né? Então, eu vou deixar aqui o QR Code para você acessar esse certificado. Se você estiver assistindo pelo computador, é só abrir a câmera do seu celular, como se fosse ali tirar a foto, né? Clica, vai cair no formulário do Google, preenche com o seu nome, o seu e-mail. É importante que você preencha corretamente nome e e-mail, porque isso vai sair... O nome vai sair no certificado do jeito que você escrever, com letra maiúscula, minúscula, acento, sem acento. Do jeito que você escrever, vai sair no certificado. E o e-mail, se você colocar uma letrinha errada, ele não vai chegar. Então, o certificado não chega para você por e-mail. Presta bastante atenção na hora de preencher esses dados, tá? E eu vou deixar nos comentários, na descrição desse vídeo, o link, caso você esteja assistindo pelo celular. Então, se você estiver assistindo pelo celular, você não vai conseguir, né? Só, a não ser que você tenha 2 celulares, senão não dá para bater a foto desse QR Code para acessar o formulário. Então, aqui na descrição do vídeo
eu deixo para você também o link e você pode acessar pelo link e automaticamente acessar o formulário. Muito obrigada pela sua presença. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, importante para o canal crescer. E peço desculpas, né, por não ter conseguido fazer essa aula ao vivo, que era a nossa programação, mas realmente hoje a minha internet resolveu não funcionar. Mas já vou subir lá para quem estiver me acompanhando aí. Eu tinha falado que tal horário o vídeo já estaria lá. É só o tempo de subir agora, porque ele já está pronto para subir, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula!